pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos mais um episódio da série Na Mira. Nossa, esse caso. Eu já tô vendo pessoas se contorcerem enquanto vão ouvir certas coisas aqui. Nossa, esse caso aqui, se prepara. Nos comentários a gente discute isso depois. Eu gostaria, claro, de te fazer uma recomendação muito especial. Se você ainda não conferiu, confira. É o caso sobre o Richard Glossip, esse caso aqui, que era para ser apenas uma noite no motel. Essa é uma investigação muito boa, é um especial event da temporada passada, e ela é uma história muito forte, que tem inúmeras viradas. É uma história como nenhuma outra aqui no canal, e ela é um exemplo claro de que alguma coisa precisa acontecer. Então compartilha, confira esse vídeo, vou deixar o link fixado aqui, depois você pode fazer um tour pelo canal, conferir todas as atrações, sagas, minisséries, investigações, peças investigativas, tudo que eu tenho aqui no canal produzido com muito carinho para vocês. E a gente vai começar esse episódio agora. Por meio de sua prisão aos 19 anos por um homicídio no sul de Los Angeles, o julgamento acabou em uma sentença de 72 anos de prisão perpétua. E por meio de apelos infrutíferos, Abel Soto manteve a sua inocência. Então, em 2020, depois de mais de uma dezena de anos na prisão, sua família e amigos decidiram contratar um advogado que provaria de uma vez por todas que ele foi condenado injustamente. E então eles escolheram Aaron Spaulding, uma decisão que o Abel e os seus apoiadores lamentariam profundamente. E em vez de investigar minuciosamente seu caso para obter evidências exoneradoras, o Aaron apresentou uma pequena petição judicial que continha reivindicações infundadas e que foi rapidamente rejeitada por um tribunal. O Abel contou que o Aaron disse assim: "Se eles nos derem uma audiência, então é quando apresentaremos as evidências." Na hora, ele pensou: isso não me parece certo. Como você espera obter uma audiência probatória sem nenhuma evidência? Na petição que apresentou em nome do Abel em 2021, o Aaron listou 8 indivíduos que poderiam atestar seu paradeiro no dia do crime, mas não os entrevistou, nem apresentou declarações juramentadas deles. Em várias outras petições, o Aaron argumentou que os clientes deveriam ter um novo julgamento porque seus advogados anteriores não haviam convocado testemunhas especializadas. Mas ele próprio não contratou especialistas para apresentar provas ao tribunal de que seu testemunho poderia ter resultado em um veredito diferente, prática comum em petições de habeas corpus. Os principais especialistas em habeas disseram que os tribunais exigem evidências detalhadas nos processos antes de considerar a realização de uma audiência probatória. Os casos de habeas na Califórnia por 40 anos e representou Scott Peterson em sua tentativa bem-sucedida de anular sua pena capital, disse: "Tem que ter a prova bruta para o juiz analisar. Você não pode simplesmente dizer: pedi ao meu advogado para contratar um especialista em balística e ele não fez. Isso é um absurdo." O Aaron afirmou que os juízes desses casos e de outros estavam errados do ponto de vista constitucional. Ele disse que não apresentou as provas que outros advogados fizeram por princípio porque não deveria haver esta barra incrivelmente alta para um juiz ordenar uma audiência probatória onde testemunhas poderiam ser intimadas e depoimentos prestados em um tribunal aberto. Ele se descreveu como tendo uma busca solitária, mas justa, para mudar a lei comparável à luta pelo casamento gay. Ele disse: "Eu acredito que se continuarmos batendo na porta assim, teremos um juiz que terá coragem de mudar a lei." Questionado se havia transmitido essa estratégia em comum às famílias dos clientes, ele respondeu: "Frequentemente." Bom, tudo começa com o Estado. Quando a Califórnia promulgou reformas históricas na justiça criminal há vários anos, os presos e suas famílias viram uma chance de liberdade, e o Aaron viu uma oportunidade de negócio. Depois que as leis entraram em vigor no ano de 2019, o advogado de 33 anos incorporou um escritório de advocacia no oeste de Los Angeles e começou a comercializar serviços jurídicos para os encarcerados e seus entes queridos. O Aaron, um ex-consultor da McKinsey formado em Princeton, comprou termos de pesquisa online para que as pessoas que pesquisassem as leis no Google vissem anúncios divulgando a experiência da empresa. E ele enviou cartas de apresentação diretamente para alguns dos 100 mil prisioneiros do estado, apresentando-se como um ex-promotor agora no top 1% entre os advogados criminais da Califórnia, informando que eles poderiam ser elegíveis para redução de sentenças sob novas leis. Quando 2.000 pessoas assinaram um contrato com o Aaron, ele se tornou uma celebridade dentro das prisões.
Seu nome circulava em pátios de exercícios de Folsom a Calipátria e em grupos de apoio no Facebook para esposas e filhos. Famílias com recursos limitados tomaram empréstimos hipotecando sua casa, pegaram empréstimos com juros altíssimos e mergulharam até mesmo em trabalhos duplos. Arrecadaram fundos públicos e acumularam dívidas do cartão de crédito para pagar as taxas do Aaron, que poderiam chegar a $40 mil. Bom, só que há um ponto interessante. Todas essas famílias e todos esses clientes são homens que estão encarcerados por homicídios e outros crimes violentos. Aí o Aaron começou a chegar nas famílias e disse assim, olha, nós temos aqui o nosso promotor, o George Casgle, e ele é um progressista e ele vai agir para libertar todos os seus entes queridos da cadeia. E o pior, ele começou a dizer que isso aconteceria dentro de um ano, considerando que a nova lei havia sido instaurada. Desde pelo menos 2009, quando o painel de 3 juízes federais ordenou que a Califórnia reduzisse suas prisões perigosamente superlotadas, o Golden State vem tentando reformar seu sistema de justiça criminal. Esses esforços ganharam velocidade nos últimos anos à medida que o encarceramento em massa passou a ser visto cada vez mais como um erro moral que prejudica desproporcionalmente as comunidades afro-americanas e latinas e, claro, os pobres e doentes mentais. Claro, essa visão de mundo diz respeito à Califórnia, Nova York e à imprensa, não às pessoas comuns. Algumas reformas aprovadas pelo Estado tratam processos futuros e não se aplicam a pessoas já encarceradas. Um par de leis de 2019, no entanto, afetou prisioneiros, permitindo que os juízes considerassem os presos para nova sentença e libertação, seja por recomendação dos promotores distritais do condado ou por causa de mudanças no Estatuto de Homicídio que invalidaram as condenações de alguns réus de homicídio que não haviam cometido fora o homicídio real. Os estatutos podiam ser difíceis de entender e não se aplicavam à maioria das pessoas. Então os defensores visitavam as prisões desde o início para explicar as leis a grupos de detentos. Um ponto que eles enfatizaram foi que os presos não precisavam contratar advogados. Essas pessoas estavam preocupadas porque as pessoas encarceradas e suas famílias pagariam o que lhes fosse pedido por apenas alguma esperança de liberdade. E nesse ponto, uma pessoa preocupada era Hilary Blunt, que redigiu a lei que permitia aos promotores recomendar uma nova sentença. Nem todos compareceram aos briefings da prisão sobre as reformas e quando um preso foi libertado pelas leis, houve até um boato de que alguém poderia. A notícia correu pelas prisões e os presos começaram a se perguntar se eles também teriam uma chance e compartilhavam essas histórias com muita esperança e, é claro, com os parentes. Em pouco tempo, essas pessoas desesperadas estavam telefonando para o Aaron. Aí o Aaron forneceu uma lista de clientes e parentes que ele sugeriu que os jornalistas poderiam contatar para dizer, olha, nós estamos felizes com o trabalho dele. Aí o que aconteceu? Alguns jornalistas pegaram essa lista e falaram, tá bom, vamos ligar. E então, a maior parte das pessoas sequer retornou as ligações ou mensagens. 2 que retornaram disseram, olha, um defensor público teria feito um trabalho melhor que esse aí. E eles ainda ficaram confusos sobre o motivo do Aaron ter fornecido seus nomes como referência positiva. Outros endossaram de forma entusiasmada a empresa. Daryl Tittle disse, olha, tem sido uma experiência mágica. Esse indivíduo foi libertado em março após 2 décadas de prisão, porque ele havia condenado por participar de homicídio culposo em uma luta mortal em 2003, no qual um membro de uma gangue rival em San Diego foi ceifado a tiros. E aí o Tyrone não disparou a bala, então ele era elegível para essa nova sentença sob a lei de reforma de homicídios. Embora a lei forneça representação legal gratuita para presos qualificados que buscam uma nova sentença, o Daryl disse que queria um advogado particular e acreditava que o Aaron e seus colegas levavam seu caso mais a sério. Ele falou, eu senti que um defensor público já havia me decepcionado no meu julgamento inicial. Algumas outras empresas, incluindo uma fundada por um ex-advogado do Aaron, anunciam serviços semelhantes para presidiários e famílias. A empresa do Aaron foi a primeira e parece ser, de longe, a maior da Califórnia. O Aaron expandiu sua empresa para representar presidiários em apelações e outros procedimentos no Texas, Nova York e Michigan, e disse que planejava adicionar clientes na Pensilvânia em breve. Ele falou assim, eu quero ser conhecido em todo o país. E aí o Ramon Valência entrou em contato com a empresa do Aaron no ano passado, 2022.
desesperado para encontrar algo bom para seu irmão, Louis, que foi condenado por homicídio, estava cumprindo uma pena de prisão perpétua sem liberdade condicional. E aí, em um telefonema, o Aaron recomendou que a família buscasse a sua libertação por meio da nova lei que permite aos promotores recomendar uma nova sentença. E disse, olha, eu vou cobrar 18.500 e se a empresa seguir por esse caminho, tá? Nós vamos chegar até mesmo uma comutação governador. O dinheiro, obviamente, era uma quantia assustadora para Ramon, que trabalha em um home debt. E a sua irmã é gerente de departamento da Target. Mas as suas negociações com o escritório do Aaron o encheram de esperança. Nossa, vou libertar meu irmão homicida da cadeia, é o meu sonho. E aí o Aaron falava de forma brilhante e com autoridade sobre as perspectivas da liberdade desse irmão homicida. E aí em uma teleconferência o advogado disse, vocês vão ter um bom caso, podem ter certeza. Ouvindo sobre o advogado inteligente pronto para lutar por seu parente encarcerado, primos, tios, tias contribuíram com $500 aqui, $1.000 ali, todo mundo fez uma vaquinha pro homicida e conseguiram a grana. Aí, um ano depois de terem pago, eles souberam que o Luiz Valência nunca teria a chance de ser condenado novamente. Em uma carta precisa do dia 1º de fevereiro ao Aaron, o promotor distrital do condado disse que qualquer pessoa condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional estava já desqualificada de forma automática, de acordo com as diretrizes do escritório. Aí o Aaron foi confrontado sobre essa carta. Ele disse, eu não sabia que essa era a política do escritório do promotor. E aí ele disse que o Luiz Valência foi sim considerado um bom candidato. E aí ele defendeu a sua ignorância dos critérios, dizendo que os promotores em geral são pessoas muito difíceis de retornar ligações. Aí a promotora do condado, que supervisiona esse programa de novas condenações, chamada Misty Compton, disse que estava disponível para fornecer novas informações sobre essas políticas de condenação, etc. Mas ela disse assim, eu não me lembro de ter recebido nenhuma ligação da empresa do Aaron. Tudo bem, ele diz que somos pessoas difíceis de retornar, mas não tem nenhuma ligação dele aqui não, viu? E é claro, a esperança da família do Luiz Valência foi ao chão. Só que esse caso não foi o único. Não é a única vez que o Aaron pediu às famílias que contratassem sua empresa para buscar uma nova sentença em um condado, onde as pessoas encarceradas simplesmente não atendiam aos critérios do escritório. A empresa dele levou a família de Alex Eve, que também estava cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional por homicídio. E aí, para buscar uma nova sentença, o objetivo através do Alameda County, e o promotor escreveu de volta que o Alex não era considerado porque a lei não permitia nova sentença em casos de circunstâncias especiais como o dele. Quando confrontado sobre essa resposta, o Aaron disse, não, um promotor do escritório disse anteriormente que o Alex era sim elegível. Mas seu esquema não para. No condado de Santa Clara, o Aaron levou as famílias de pelo menos 2 homens condenados por homicídio a buscar a nova sentença por meio do escritório do promotor legal. É tipo assim, ele pula de escritório em escritório. Aí o David Angel, promotor assistente que supervisiona a nova condenação, disse assim, olha, o nosso escritório está focado em presos condenados por roubo, furto e crimes menos graves. E nunca, essa lei foi usada para recomendar que alguém condenado por homicídio seja libertado. Aí o Aaron falou, eu não sabia dessa informação. O Ramon Valência, que organizou toda aquela arrecadação na família, disse assim, eu me sinto humilhado, na frente dos meus parentes que deram todas as suas economias. Eles estão injustiçados, nós demos tudo pro Aaron. E não é o trabalho dele investigar as leis? Não faz sentido pra mim que ele não soubesse que meu irmão não poderia ser solto. Na época em que os Valência pagaram ao Aaron, era uma operação de alto volume. Na prisão estadual de Solano, por exemplo, em Vacaville, um cliente firme que está cumprindo pena de 80 anos a prisão perpétua por homicídio diz que quando ele vai buscar a sua correspondência legal, o registro mostra presidiário após presidiário recebendo cartas do Aaron. Outro cliente da mesma instalação ofereceu a um repórter os nomes e números de prisão de 9 outros presos em um telefonema, dizendo que eles estavam fazendo fila nas proximidades e queriam uma chance de descrever seus próprios problemas para o Aaron. Quando questionado sobre quantos clientes ele tinha, o Aaron disse, eu não sei não, viu? Não sei o número exato, mas são muitos. Aí mais tarde, o Aaron estimou que tinha algumas centenas de clientes com casos ativos.
mas ele se recusou a fornecer o número total que a sua empresa representa. Questionado sobre diferentes casos, o Aaron não teve conhecimento dos detalhes ou mesmo dos nomes dos clientes. Famílias entrevistadas disseram que nunca o conheceram pessoalmente e a maioria contou que falou com ele apenas uma vez no início de sua representação. Alguns presos disseram que nunca haviam visto o Aaron pessoalmente. Quase todos os presos relataram dificuldades em contatá-lo ou a seus 4 advogados, os sócios da empresa. Eles ainda disseram, as ligações para esses advogados demoram semanas ou meses para serem agendadas e que eles acabam nos obrigando a repassar informações por meio de assistentes paralegais ou até mesmo gerente de caso. Emma Elford ajudou a pagar $30 mil a Aaron para representar o seu marido Josh. E ela falou, toda vez que eu ligo eu falo com uma pessoa diferente. É desanimador, porque ninguém nunca sabe o meu caso. Todo mundo está pelas beiradas, isso na mesma empresa. Aí o Aaron disse, olha, a nossa empresa é sincera, tá? Nós temos muitas pessoas trabalhando em muitos casos. E nós dizemos aos clientes que é um esforço de equipe em termos de trabalho. Mas os gerentes dos casos lidam frequentemente com as famílias sobre o custo dos vários serviços e as opções de pagamento em prestações. Alguns parentes, precisando de dinheiro, disseram que se sentiram pressionados a arranjar dinheiro para pagar os honorários do Aaron. Aí o Aaron, quando pressionado por um jornalista, falou assim, olha, tá, os meus gerentes, eles têm sim um incentivo financeiro para convencer as famílias a se inscreverem nos serviços jurídicos. Porque estamos dizendo assim, olha, a pagamento está relacionado aos honorários que eles entregam. Então, se você pagar mais tempo, a nossa empresa vai poder trabalhar no seu caso. E é claro, os nossos gerentes recebem bônus com base no quanto trabalham. E aí ele disse que o acordo não equivalia a um sistema de comissões, o que as regras da Ordem dos Advogados do Estado proíbem claramente. E o Aaron também negou que tenha pressionado parentes a gastar além de suas possibilidades. E ele disse, olha, sim, houve circunstâncias em que as pessoas disseram, isso é tudo que eu tenho. E eu disse, você provavelmente não quer fazer isso, se isso é tudo que você tem. O Aaron cresceu em Palo Alto, ele estudou na UC Berkeley, e ele conseguiu um emprego como promotor público assistente no Bronx. Lá ele trabalhou em casos de fraude e outros crimes financeiros e, de acordo com ele mesmo, ele ocupou a 2ª cadeira em um processo de homicídio. Quando ele se mudou para Los Angeles em 2016, ele decidiu mudar para o lado da defesa. Uma das suas primeiras clientes era uma jovem de 17 anos. E ela disse, olha, ele não tinha escritório quando o contratamos, era só ele. Na época, ela era acusada de duplo homicídio na ceifa de uma mulher grávida. E aí, a mãe dela, Mary Medina, disse, bom, os preços deles eram bastante razoáveis. Aí o Aaron lutou contra uma tentativa da promotoria de mover o caso para o tribunal adulto, onde as acusações acarretavam a possibilidade de décadas de prisão. A filha da Mary acabou cumprindo 6 semanas em uma instituição juvenil e foi libertada no ano passado. Aí a moça, que tinha 17 anos, disse, olha, ele fez um trabalho incrível porque havia muitas coisas contra mim. Aí em 2018, enquanto os legisladores de Sacramento aprovavam as novas reformas de justiça criminal, o Aaron começou a se refazer como especialista em recursos. Ele disse que o momento foi uma espécie de coincidência e que achou o trabalho pós-condenação mais adequado para sua personalidade do que os julgamentos. Ele falou assim, eu sou uma pessoa muito introvertida e eu não gosto de conflito. Aí, para se preparar, ele leu um livro sobre a lei de apelação da Califórnia e participou de um treinamento conduzido por juízes. E aí, ele registrou a Spalding Lay como uma empresa em março de 2019, usando o endereço de um espaço coworking da Olympics Boulevard. E aí, o que acontece? Nessa empresa, tem funcionários que trabalham remotamente em locais em todo o país e no mundo todo. Essa decisão e outras sobre como administrar a empresa foram influenciadas por 1 ano e meio que o Aaron trabalhou na McKinsey, depois de se formar em Princeton. Aí o seu tempo analisando como diferentes empresas poderiam se expandir para ter sucesso levou a adotar novas técnicas em sua empresa. E ele disse, sabe, eu quero pegar o que funciona e descartar o que não funciona. E a publicidade agressiva na internet foi uma das coisas que parecia ter funcionado. O Aaron contratou um especialista em marketing digital de Ohio, com experiência em anúncios do Google, e uma meta declarada em seu site era fazer o telefone de seus clientes tocar
e ajudá-los a expandir seus negócios de serviço. Seus outros clientes incluíam franquias de limpeza de carpetes no subúrbio de Columbus. Presidiários com acesso à internet e em busca de opções sobre as leis de reforma receberam postagens pagas sobre o Aaron. O seu site apresentava longos artigos sobre as novas leis de reforma, além de fotos do Aaron sorrindo com confiança e grandes afirmações sobre sua reputação e habilidades. E embora poucos no estabelecimento jurídico de Los Angeles tivessem ouvido falar dele, o Aaron se apresentou como um especialista amplamente considerado como uma empresa no top 0,4% das empresas criminais nacionalmente. Ele também disse aos detentos em cartas: múltiplas agências de classificação independentes classificaram a minha empresa no topo de seu campo. Essa designação, na verdade, veio de grupos com fins lucrativos que oferecem ao Aaron e outros advogados a chance de comprar um pacote. Atualmente, com o preço de $395, que inclui uma placa na parede e permissão para anunciar as classificações. O Aaron disse que as empresas o abordaram e que ele não segue mais essas classificações, que ele disse que os super advogados do homem pobre, uma referência às revistas jurídicas em que muitos advogados de alto nível anunciam. Seja qual for sua base, o material promocional do Aaron impressionou pessoas como Amanda Allen, cujo marido John estava cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional por um homicídio em 2006 em Berksfield. E ela disse assim, olha, era a manchete inteira. E na manchete ele dizia que era o melhor advogado. Quando ela ligou para a empresa, ela soube que o Aaron descreveu como outra inovação inspirada na McKinsey a revisão de casos por $3.000. Antes que presidiários ou familiares falassem com ele, eles tinham que desembolsar um valor que, segundo ele, seria usado para pesquisar seu caso e avaliar suas opções. Se eles quisessem seguir uma dessas opções, os $3.000 seriam aplicados à conta. Se não fizessem, a empresa ficava com o dinheiro mesmo assim. Os advogados de apelação veteranos na Califórnia disseram que consultas iniciais gratuitas ou de baixo custo eram a norma no campo. Paul Jan Cohen disse assim, olha, ele que era advogado de apelação de Van Nuys, que representa clientes pagantes e indigentes. Ele falou, $3.000? Gente, tem casos que você olha e só leva 5 minutos. Eu não cobro mais do que $500 por uma consulta em que realmente vou para a cadeia. Que ele diz assim, que eu vou lá falar com o preso. E eu geralmente, às vezes, nem cobro nada. E o Aaron defendeu a prática e disse que a abordagem de sua empresa era mais rigorosa e valiosa. E ele disse, olha, outros advogados, ele falou assim, podem fazer uma observação improvisada, mas não estão obtendo registros, examinando os registros e fazendo uma análise detalhada e um relatório detalhado. Conseguir $3.000 foi um desafio para Amanda Allen, uma administradora de uma casa de grupo que vive de salário em salário. Mas a esperança de reduzir a sentença do seu marido homicida foi uma forte motivação para economizar. Depois de pagar, ela recebeu um memorando descrevendo as opções. E o Aaron reiterou em uma conferência telefônica. E aí, o John, ouvindo da prisão, não ficou impressionado, o homicida. Ele disse assim, gente, ele deveria examinar minhas transcrições, mas ele não sabia de nada sobre o meu caso. E aí o Aaron recomendou um pacote de $20.000 que incluía a busca de uma nova sentença por meio do escritório do promotor local. A sugestão pareceu absurda ao criminoso. O crime dele era notório porque foi num condado de Kearney, que é um condado conservador, e apenas 2 anos antes um candidato do DIA havia se gabado de ter condenado o John. E agora o Aaron queria que a família desse pedisse uma chance nesse mesmo escritório que estava se gabando de tê-lo jogado na prisão. Ele disse, querida, não tem jeito, eu nem fiquei preso por tempo suficiente ou reabilitado o suficiente para ser considerado para esse negócio específico. Isso aqui não tá certo. Aí tem outra coisa, os memorandos que a empresa do Aaron prepara para as famílias que pagam $3.000 normalmente tem de 14 a 20 páginas e são baseadas em um modelo. Uma revisão de mais de uma dúzia de memorandos desses que foram enviados em todo o estado da Califórnia, mostrou que, embora incluam detalhes específicos dos casos dos presos, a maior parte do memorando é uma explicação clichê dos vários caminhos legais disponíveis para esses presos. Mesmo algumas das informações que parecem ser específicas de um preso são enlatadas. Um dos trechos do memorando dizia que ficamos satisfeitos em saber que o senhor, o preso, tem forte apoio familiar para ajudá-lo a se integrar à sociedade após a sua libertação da prisão. Isso vai garantir que o senhor, o preso, não fique desamparado na rua e tenha um lugar para ficar e facilitar a retomada de uma vida normal.
Aí o Aaron falou, gente, os memorandos têm valor para as famílias que precisam de uma cartilha sobre a lei e uma compreensão das quais oportunidades existem para seus entes queridos. Não estamos dizendo que estamos dando a eles mais alguma coisa. Isso não é tudo. A elaboração desses memorandos, às vezes, era delegada a advogados contratados por meio de sites como o Wind. Nesse caso, era um advogado de um país em desenvolvimento que recebia cerca de $10 por hora para preencher os modelos usando registros e questionários respondidos pelos presidiários. E as recomendações desse advogado online que ele fazia no memorando eram repassadas a um advogado californiano licenciado que trabalhava na empresa. Então, o primeiro advogado não tinha relação nenhuma com as famílias. Aí tinha um advogado que trabalhava na empresa do Aaron, na empresa física. E ele saiu de lá depois que ele estava conversando com o Aaron numa videoconferência. E aí o Aaron disse, a gente paga para essas pessoas menos do que o salário legal filipino médio. Um advogado freelancer que trabalhava para a empresa do Aaron e saiu de lá, contou que na primeira conferência para entrevista de emprego que fez com o Aaron para ser contratado lá, o Aaron disse a ele assim, olha, nós pagamos aqui, tá, o dobro do salário legal filipino médio. Quando confrontado com essa parte, o Aaron disse assim, olha, nosso escritório, sim, usou advogados estrangeiros para desempenhar funções paralegais no passado. Mas nós paramos porque o nível de inglês desses advogados internacionais não era bom o suficiente em termos de pesquisa, análise de caso e esses tipos de coisa, amadores. Mas o advogado freelancer revelou que não tinha treinamento anterior em direito de apelação ou nas reformas de justiça criminal da Califórnia. Então ele recomendava 2 serviços para quase todas as famílias. Um que era pedido de comutação e busca de nova sentença por meio de promotor. E o Aaron dizia assim para os funcionários, olha gente, não há nada a perder não, viu? Essas pessoas já estão encarceradas. Aí, quando o George Gascon conseguiu se eleger como procurador distrital de Los Angeles, o Aaron viu uma oportunidade enorme de expansão de negócios. Cerca de 1 em cada 3 presos no sistema prisional estadual, ou seja, mais de 30 mil pessoas, foi condenado em Los Angeles. E o George fez campanha para reduzir o encarceramento em massa. Pouco depois de assumir o cargo em dezembro de 2020, ele emitiu uma diretiva especial, prometendo uma revisão abrangente dos casos em que o réu recebeu uma sentença inconsistente com as políticas de cobrança e condenação. Isso das políticas adotadas pelo seu próprio escritório. Então, pelas próprias estimativas do George, mais de 20 mil presos se enquadram nessa categoria. Aí, na época, o Aaron pensou o seguinte: é como se um advogado de defesa estivesse comandando o escritório do promotor. Ele disse isso. Ele então apresentou o George em seu site, descrevendo-o como um dos promotores distritais ansiosos para reduzir as sentenças, e em telefonemas com as famílias que consideraram contratar a empresa, o Aaron invocava o nome do George com frequência. Aí ele dizia que esperava que um grande número de presos, incluindo pessoas por homicídio e outros crimes violentos, recebessem audiências dentro de 6 a 8 meses. Jonathan J. Marks, condenado a 75 anos de prisão perpétua por homicídio e tentativa de homicídio, contou que o advogado falou do promotor como se ele e o George fossem colegas da faculdade. Tem um cara lá agora que é um grande reformador e um defensor da música. Agora é sua hora, senhor Marques, de você colocar seus documentos lá dentro e sair da prisão. Mas uma grande verdade é que o Aaron nunca se encontrou ou conversou com o George. E os advogados que ajudaram a redigir a diretiva especial do promotor disseram que a análise do Aaron sobre o George estava muito errada. Christopher Hansdorn, professor clínico de uma universidade de direito, que ajudou inclusive a redigir esse documento, falou: gente, eu acho que fica claro para todos os envolvidos que seria um processo lento e cauteloso. E aí, quando foi questionado se esperava que o promotor agisse rapidamente para buscar a libertação de muitas pessoas condenadas por ofensas graves, ele disse: olha, sob nenhuma circunstância. Quaisquer dúvidas poderiam ter sido esclarecidas apenas 2 meses depois. Em fevereiro de 2021, o George anunciou em uma unidade especial de ressentimento que trabalharia com o sistema prisional para identificar os presos que se enquadrassem em critérios específicos. Eles incluíam presidiários de 50 anos ou mais cumprindo penas por crimes não violentos e não graves, e presidiários cumprindo penas por crimes que não eram homicídios cometidos aos 14 ou 15 anos.
No site do promotor, chega até a constar: quando houver uma determinação que seu caso está sendo considerado, você será notificado por escrito, acrescentando que a unidade de nova condenação não poderia aceitar ligação, e-mails, cartas ou outros envios relativos a casos individuais. E aí, em resposta a uma pergunta em um fax sobre se os presos precisavam contratar advogados, o escritório do George foi enfático: olha, o Ministério Público não está considerando recomendações de uma nova condenação por advogado externo. Portanto, um advogado não pode iniciar ou acelerar o processo de revisão de um caso individual. Aí, quando Aaron foi questionado quando ele soube dessas políticas do promotor, ele não respondeu. O que acontece? No período após o George anunciar os seus critérios e nos meses seguintes, o Aaron continuou vendendo a presidiários suas perspectivas de libertação. Ele disse que por cerca de $12.700 prepararia um aplicativo para o promotor de várias centenas de páginas, incluindo um memorando persuasivo para o promotor sobre a reabilitação desses indivíduos, cartas de caráter, planos de trabalho pós-lançamento e outras informações. E aí a esposa de Jonathan Marks, uma contadora que participou de uma teleconferência com Aaron e vários colegas sobre a nova condenação, contou que eles apenas disseram a ela: olha, tivemos muito sucesso em tudo que temos feito até aqui. E aí ela e a sogra pagaram a empresa em parcelas até abril de 2021, sem saber que a política do promotor já havia sido divulgada meses antes. Eles pintaram para nós um quadro de que eram pessoas qualificadas, que tinham experiências, que tiveram muito sucesso e que agora várias pessoas já estavam livres por conta deles. Shaylor Watson está cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional por 2 homicídios cometidos na década de 80. E aí ela contou que o Aaron disse a ela que pedir uma nova sentença por meio do promotor foi um recurso de alívio rápido que o Aaron disse que poderia fazer. E aí ela falou assim: olha, eu achei que seria a primeira a ser sentenciada novamente porque eu já estava presa há mais de 30 anos. E aí, o pedido de uma nova sentença foi enviado em maio de 2021. E uma amiga dela e a irmã dela pagaram $12.000 por honorários advocatícios. Ed Hunter, que foi condenado a 24 anos de prisão por homicídio culposo que cometeu quando era adolescente, disse que o Aaron falou sobre as chances dele com muita confiança. E ele ainda disse: olha, você é o principal candidato. O seu caso pertence ao site da minha empresa. Aí, a namorada do homicida, então auxiliar de saúde domiciliar, usou o dinheiro que havia separado para comprar um carro para pagar o Aaron. Todos esses presos e famílias disseram que o Aaron não lhes contou sobre os critérios do promotor ou as instruções explícitas de não enviar materiais para o escritório quando os apresentou ao serviço. A correspondência fornecida mostrou que o advogado informou alguns clientes sobre os critérios do DA por escrito, meses após o pagamento. As cartas eram praticamente idênticas, mas enviadas em momentos diferentes. Todos esses presos e famílias narraram que o Aaron não lhes contou sobre os critérios do promotor ou a instrução explícita de não enviar materiais para o escritório quando apresentou seu serviço a ele. A correspondência fornecida também mostrou que o advogado informou alguns clientes sobre os critérios do DA por escrito, meses após os pagamentos. As cartas eram praticamente idênticas, mas enviadas em momentos diferentes. A da Shaylor Watson em setembro de 2021, a do Jonathan Marks em dezembro de 2021 e um outro homem em janeiro de 2022. E aí ele escreveu assim: para ser claro, embora você não atenda aos critérios de prioridades atuais, isso não significa que você seja inelegível. Os clientes que esperavam sair da prisão dentro de um ano ficaram arrasados. Tudo bem, vamos embora. Os clientes que esperavam sair da prisão dentro... Tudo bem, vamos lá. Os clientes que esperavam sair da prisão dentro de um ano ficaram arrasados. Em Folsom, Wessner Charles, cuja irmã e outros parentes pagaram $19.000 sob a política do promotor,
por meio de outro interno. Em uma carta irada em janeiro, Wessner acusou o Aaron de fraude. Ele disse: "Você sabia que o meu caso era um crime grave e violento e mesmo assim optou por envolver minha família por um serviço que não cabia a mim." O Aaron negou ter enganado a família Wessner e disse que ainda o considerava um bom candidato para uma nova sentença. E ele disse que inicialmente esperava que os critérios do promotor só estivessem em vigor nas primeiras semanas, antes que o escritório começasse a avaliar outras classes de presos, incluindo aqueles que cumprem pena por crimes graves e violentos. Ele reconheceu, porém, que não contatou George, o promotor, ou nenhum dos seus promotores para obter informações em primeira mão. Aí, quando questionado recentemente sobre a abordagem, a nova condenação para criminosos violentos, o escritório do George disse em um comunicado: "Como regra geral, uma pessoa condenada por um homicídio ou outro crime violento ou grave não é considerado por nosso escritório como um bom candidato para uma nova condenação na ausência de circunstâncias incomuns ou extraordinárias." Mas depois de 2 anos no cargo, a unidade de ressentimento do George recomendou a ressentença de cerca de 60 presos, ou 0,2% da população carcerária de Los Angeles. A maioria era para crimes não violentos. Muitas famílias continuaram a acreditar que o promotor estava avaliando seus casos, porque o Aaron encorajou essa crença em cartas, escrevendo assim: "Nenhuma notícia é uma boa notícia, pois o atraso pode indicar que eles estão conduzindo uma revisão completa do seu caso e da documentação que enviamos." Aí, em maio de 2022, 1 ano e meio depois que o Aaron começou a cobrar das famílias para apresentar casos para uma nova sentença, um parente ficou frustrado e decidiu ir direto ao escritório do promotor. O homem, que pagou ao Aaron cerca de $11 mil em nome de seu filho encarcerado, estava ligado a Diana Terron, a diretora encarregada da unidade de ressentimento do George. E aí ela explicou que o escritório estava identificando os casos por conta própria e não precisava de sugestões externas de acordo com correspondências por e-mail. Aí o homem a pressionou para procurar o pacote do Aaron, mas ela não conseguiu localizá-lo enquanto eles se comunicavam. Aí o homem falou: "Não, senhora, você tem que procurar o pacote do Aaron." Aí ela disse: "Senhor, não tem nenhum pacote do Aaron aqui." E aí descobriu-se que o endereço de correspondência usado pelo escritório de advocacia estava incorreto. Os pacotes nem estavam indo para o departamento da Diana, mas para outro escritório na grande sede da cidade. Inquieto, o pai do preso enviou um e-mail à firma do Aaron sobre o erro, até mesmo fornecendo a ele o endereço de e-mail correto da Diana. A informação levantou a possibilidade de que centenas de pacotes pelos quais as famílias pagaram caro estivessem definhando sem serem lidos em algum lugar da Temple Street. O próprio Aaron não procurou a Diana. Em vez disso, o trabalho coube a um assistente paralegal que trabalhava remotamente na cidade a noroeste de Atlanta. E esse paralegal não tinha formação jurídica e estava equilibrando seus deveres na empresa com shows como o ukulele e instrutora de voz. Então Jessica McCree escreveu ao Diana o seguinte: "Recebemos recentemente informações indicando que todos os pedidos de nova condenação devem ser enviados ao seu departamento específico. Todos os nossos pedidos de ressentimento precisam ser reenviados ao seu departamento?" Aí também eles estavam perguntando se havia uma maneira de verificar o status dos pedidos de recondenação enviados anteriormente. Aí a Diana respondeu no mesmo dia: "Não sei para onde seus pedidos podem ter ido, pois o Ministério Público recebeu milhares deles e não tem equipe para responder a todos. Por isso publicamos informações sobre o processo em nosso local na rede da internet." O escritório do promotor anunciou uma mudança em sua política em novembro, dizendo que as pessoas que não se encaixavam nos critérios da unidade de ressentimento poderiam pedir revisão aos promotores distritais adjuntos. Dos poucos que foram concedidos, nenhum foi apresentado pelo Aaron. Bob Grace, uma vice-chefe assistente do sul de Los Angeles, disse: "Olha, ele inundou o escritório inteiro. Nós recebemos pelo menos 100 pacotes desse homem, e o nome dele está na boca de todos, mas não é no bom sentido. Pacotes enviados recentemente pelo Aaron costumam ser padrão e carecem de informações sobre se um preso teve problemas na prisão, um fator-chave para ele avaliar se eles merecem consideração." Aí o Bob disse: "Olha, muitas dessas pessoas poderiam ser eliminadas por eles rapidamente, sabe? Pessoas que tinham problemas disciplinares reais, dos quais ele não abordou." E aí, informado de que estava cobrando até $12.700 pelos envios, o Bob ficou surpreso e disse: "Uau, sério isso?"
O Aaron, informado sobre essas críticas do promotor à qualidade de suas alegações, prometeu melhorar e disse: "Eu agradeço o feedback." Aí ele enviou centenas de pacotes de novas sentenças a promotores distritais em todo o estado. Aí um jornal perguntou a ele se havia algum caso que foi bem sucedido, e ele apontou para um homem no condado de Los Angeles, a quem identificou apenas pelas iniciais JG. Aí o jornal determinou a identidade do homem e foi atrás dele. E esse homem era Johnny Guevara. E o Johnny foi solto no ano passado, 2022, depois de cumprir 24 anos por roubo de carro e sequestro que havia cometido aos 14 anos. Quando disseram a ele: então o Aaron te tirou daqui, ele disse: "Isso não é verdade. Eu dou 0 crédito ao Aaron Spalding." Ele disse: "Olha, minha mãe economizou dinheiro trabalhando como babá e outros bicos para pagar ao Aaron cerca de $13 mil. Mas a apresentação ao escritório do promotor em 2021 não teve nenhuma resposta. Então, meses depois, os funcionários penitenciários identificaram Johnny como um jovem infrator que atendia aos critérios do promotor, e o escritório do George pediu uma clínica jurídica da Faculdade de Direito para representá-lo gratuitamente e a cerca de 60 outros presos semelhantes. O pacote preparado pelo professor Christopher e os seus alunos formou a base para a decisão de recomendá-lo para uma nova condenação no ano passado. Aí, quando pressionado por uma explicação, o Aaron disse: "Olha, essa é a primeira vez que eu ouço quase tudo isso." E aí ele disse ainda que considerava sim o caso uma vitória para a sua empresa, porque eles enviaram ao promotor distrital um longo pacote sobre o Johnny e disse: era razoável presumir que foi para o arquivo dele. Uma vez liberado, Johnny exigiu que o Aaron devolvesse os seus honorários. E ele disse assim: "Aaron, você basicamente pegou meu dinheiro. O dinheiro da minha família, e eu mereço receber algum dinheiro de volta." Aí, por fim, a empresa reembolsou a família do Aaron em $4 mil. Depois que o governador comutou as sentenças de 21 presidiários em junho de 2020, o Aaron anunciou sua conexão com um dos afortunados presidiários, James Hurd. Aí o escritório de advocacia do Aaron publicou em um post no site: o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou a comutação da sentença de um cliente da Spalding Legal, que anteriormente cumpria uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A família do cliente ficou extremamente feliz em ouvir esta boa notícia. Contatado na prisão estadual em Lancaster, o James Hurd disse que a alegação da conexão do escritório de advocacia com a sua comutação era intencionalmente enganosa. O James, que aguarda uma audiência de liberdade condicional, falou assim: "Gente, essa empresa não fez isso por mim. Fui eu quem fez minha comutação, todo o meu pacote de comutação. Eu arquivei tudo." Porque daí o que aconteceu? Como o Aaron se envolveu nesse? A família dele contatou o Aaron, sem o conhecimento dele, para fazer uma revisão do caso pouco antes da comutação. Ele sabe que o James já havia pedido essa comutação para o governador muitos anos antes. E o James só soube que o Aaron estava usando seu caso como uma ferramenta de marketing quando outros presos chegavam nele e diziam assim, presos estranhos, que ele não conhecia: "Você é James Hurd?" E ele dizia: "Sou." "Você conhece Aaron Spalding?" Ele: "Não." Pois é, viu, você tá no site dele." E ele ficou chocado porque os presos não paravam, as pessoas: "Você é o James, você é o James, o Aaron." Todos achavam que o caso dele era um sucesso da firma. Ele falou: "Isso tá me incomodando, porque ele tá enganando as pessoas de forma clara. Você não está dizendo a eles que não me representou nesse assunto." Aí, questionado sobre o James, o Aaron disse que nunca afirmou ter preparado o pedido de comutação e que o objetivo da postagem no blog do site dele era celebrar a grande vitória do cliente e mostrar como Gavin, o governador, estava concedendo comutações mesmo em casos de homicídio. Ele disse também que não exorta todos os seus clientes a buscar comutações e falou assim: "Quando recomendamos com base nas informações que temos na época, eles têm uma chance." Aí ele ofereceu pacotes para algumas das famílias e falou: "Olha, vocês podem pagar cerca de $18 mil." E aí ele prepararia 2 pacotes de informações muito semelhantes sobre um preso. E aí um seria enviado ao escritório do promotor para uma nova condenação e outro ao governador para comutações. E aí os pacotes tinham centenas de páginas, mas grande parte do material era composta de artigos sobre o problema de encarceramento em massa que pouco tinham a ver com o requerimento em particular.
As famílias pagaram pelos pedidos de detentos que nunca seriam levados em consideração. Um pacote apresentado esse ano foi para um homem que havia sido condenado apenas há 2 anos atrás por tentativa de homicídio e agressão. Vários outros tinham registros de problemas disciplinários sérios recentes na prisão, incluindo brigas que os tornariam inadequados aos olhos do governador. A esposa de um prisioneiro repetidamente pressionou a empresa sobre se os registros disciplinares no arquivo C do seu marido ou no registro da prisão poderiam ser um problema para obter uma comutação. Aí, um assistente do Aaron disse a ela: olha, em relação à revisão do arquivo C do seu marido pelo governador, vai ficar a critério deles que o revisarão. Jesus Del Villar, um outro preso com cerca de uma década de uma sentença de 37 anos por homicídio culposo e outros delitos, tinha muito mais do que o histórico disciplinar ruim quando Aaron submeteu seu nome para comutação esse ano. Ele havia admitido no Tribunal Federal na primavera passada que comandava uma quadrilha de substâncias ilícitas de sua cela. Veio à tona que ele usou celulares contrabandeados para instruir outros membros da conspiração a pesar, embalar, ocultar e transportar gramas de substâncias ilícitas e quilos de metanfetamina e heroína de fontes de abastecimento para distribuidores de substâncias ilícitas. O Aaron cobrou $9.500 para conseguir soltar esse mero preso. E ainda assim, o Aaron tinha algo a dizer sobre esse caso também. Olha, ele absolutamente merece ser liberto. O fato dele não ter tido o ambiente perfeito na prisão não deve desqualificar. Nguyen Lee Nguyen cumpriria 17 anos de prisão por homicídio quando sua família contratou o Aaron. Os seus parentes não falavam inglês fluentemente e foram convencidos a pagar cerca de $23 mil por serviços jurídicos, incluindo alguns dos quais ele não precisava, como uma petição argumentando que ele era inocente. Ayu Nguyen disse: mas eu nunca pediria inocência real, porque eu me declarei culpado no homicídio de San José e o que estava sendo preparado era, no máximo, de eu me apresentar um conselho de liberdade condicional e expor meu remorso. E eu falei pro Aaron: não vai em frente com isso, mas o Aaron disse que já estava feito. Porém, havia um serviço que se encaixava na situação do Nguyen, uma nova condenação sob a reforma da lei que se aplicava a certas condenações por homicídio. No dia da audiência do Nguyen, o Aaron enviou um advogado contratado que não havia lido a jurisprudência recente sobre a reforma e havia argumentado uma teoria que não se encaixava nas circunstâncias do homicídio original. O pedido de nova condenação foi negado. Um advogado nomeado pelo tribunal posteriormente defendeu uma nova audiência em parte com base na ineficácia do advogado, observando não há razão concebível para o advogado não ter se familiarizado suficientemente com os fatos presentes do caso. Aí o Tribunal de Apelação ficou do lado do Nguyen, embora não tenha ponderado sobre o desempenho da Spalding Lay. Aí o Nguyen foi colocado em liberdade condicional em janeiro, antes de sair de Folsom. E aí ele digitou uma queixa contra o Aaron em seu tablet emitido pela prisão e pediu que isso fosse encaminhado para a Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia. O advogado se recusou a discutir o caso do Nguyen, o Aaron, e ele disse assim: olha, nós não tiramos vantagens da família do Sr. Nguyen. E definitivamente não havia intenção de enviar alguém que não conhecesse os fatos desse caso. A reclamação do Nguyen foi uma das várias tentativas ao longo dos anos de fazer as autoridades investigarem o Aaron. Em outubro do ano passado, um advogado de apelações frustrados em Oakland contatou o escritório do LADA para solicitar uma investigação de fraude criminal do escritório de advocacia. Jane Brandt, que agora trabalha para o defensor público do condado de Alameda, escreveu assim: olha, eu anexei materiais sobre as práticas comerciais graves deste homem. E eu espero que vocês possam ver a prova de que acredito ser um esquema sofisticado para convencer famílias desesperadas a pagar milhares de dólares por sentenças de alívio para entes queridos que simplesmente não existem. O escritório do George Gascon não pareceu ter aberto uma investigação criminal, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, mas posteriormente denunciou o Aaron à Ordem dos Advogados do Estado. E aí, em dezembro, a agência iniciou uma investigação sobre a empresa dele. Stephanie Charles, uma atriz cujo irmão Wesner está atrás das grades desde 2002, teme que seus $19 mil, que aliás ela e outros entes queridos juntaram para pagar ao Aaron, tenham sido desperdiçados. Ela falou assim: sabe, muitos de nós não conhecemos a lei, muitos de nós somos vulneráveis, nós só queremos alguém que nos ajude a resolver o problema e que não tire vantagem de nós,
Karen Nash, vice-defensora pública de Los Angeles, que representa prisioneiros que buscam nova condenação sob as reformas, disse em um e-mail à Ordem de Advogados do Estado da Califórnia o seguinte: esse cara, o Aaron, está enriquecendo com as pessoas mais vulneráveis e dando falsas esperanças que podem realmente prejudicá-las. Isso precisa parar agora. As novas leis foram elaboradas para que os presos qualificados tenham representação legal gratuita. Hilary Blood, uma ex-promotora de São Francisco que ajudou a redigir uma das medidas da reforma, disse o seguinte: não foi contemplado que isso se tornaria caçadores de ambulâncias que veriam isso como uma forma de ganhar dinheiro nas costas de pessoas que estão na prisão. Simplesmente ninguém viu que isso aconteceria. Vários advogados alarmados com as práticas do Aaron disseram que se reuniram com o promotor, aliás, com o principal promotor da Ordem dos Advogados do Estado e com o conselheiro-chefe de julgamentos, George Cardona, para expor as suas preocupações. Mas as queixas não impediram Aaron de cortejar os presos e suas famílias. Um outro preso chamado Alan, o assassino condenado de Bakersfield, que rejeitou as sugestões do Aaron há 3 anos, recebeu uma carta não solicitada em março, do cara oferecendo seus serviços. E aí o Alan disse com sarcasmo: agora ele é um especialista em ápio. Nos últimos meses, o Aaron começou a recomendar às famílias que busquem uma nova reforma aprovada no ano passado, que permite que os presos contestem suas condenações por motivos de discriminação racial. O custo cotado é até de $24.700. Construindo lentamente uma vida fora da prisão, o Negan disse que continua com raiva do Aaron. E o que mais o incomodou, ele disse, é que esse advogado violou os laços entre os presos, os entes queridos que nunca desistem deles, por mais longa que seja a sentença. Nossas famílias nos amam, eles nos ajudam o melhor que podem. O Aaron disse que alguns advogados de apelação que estão reclamando das suas práticas, na verdade estão chateados porque perderam seus clientes para ele e para sua empresa. Ele falou assim: olha, nós temos tido cada vez mais sucesso, nós tiramos o trabalho deles e nós impactamos negativamente muitos de seus rendimentos. Aí no fim, o Aaron disse que os seus clientes é que foram otimistas demais e falou assim: nós somos diferentes dos outros advogados, porque lutamos pela forma como a lei deve ser. Durante uma entrevista de 3 horas, ele previu que os tribunais e as autoridades policiais intensificariam o uso de leis de ressentimentos nos próximos anos, levando à eventual libertação de muitos dos presos que ele representa. Ele falou assim: eu estou tão confiante de que a história vai provar que eu estou certo. Todos esses clientes que se sentem enganados vão ganhar. E eles vão dizer: uau, você sabe, o Sr. Spoiler estava certo. Eu tenho uma experiência já bem interessante com casos de golpe aqui no canal, e quem me acompanha aqui também deve ter. Pelo menos de minissérie, nós temos 3 aqui. O Psiquiatra que Roubou a Vida do Seu Paciente, 7 episódios. Ana Delvey, que tem 15 episódios, A Falsa Herdeira, é a minissérie de maior sucesso. E a minissérie da Elizabeth Holmes, que tem uns 21 ou 22 capítulos, também de golpe. Casos de um episódio só, nós temos aqui o golpe do Leonardo DiCaprio. Esse caso, inclusive, ele é um de que metade do canal odeia a vítima do caso. Nós temos também as strippers golpistas. Tem até aquele caso do McDonald's, que ele é mais ou menos um golpe, só que ele não... O golpista ali, ele não tenta arrancar dinheiro de ninguém, né? Aquele caso ali, ele é muito grave nesse aspecto, né? É o crime sexual do McDonald's. Se você dá uma olhada, você encontra aqui no canal. É uma história muito forte, inclusive a minha opinião ali nele é bem chocante. Ele é o crime do amante. Esse caso aqui é bem interessante. Eu tenho o golpista do jantar. Esse é um caso que ele tem uns 50 minutos, é um caso muito bom também. E tem um outro que eu não sei se foi ao ar ou não nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu realmente não sei. É um caso menor, mas envolve a Nigéria. Não estou me recordando. Mas, diferente de todas essas histórias, essa aqui ela tem um ponto interessante, que é o ponto que as vítimas, nesses casos que eu mencionei anteriormente, elas precisam se esforçar muito para cair no golpe, porque elas precisam ter uma ingenuidade absurda. Desde histórias em que a verdade está escancarada e desde tramas como a do golpe do Leonardo DiCaprio, em que a pessoa precisa
ajudar o golpista a dar um golpe nela. Eu acho que de fato essas pessoas são mais inocentes do que todas essas demais, tá? Exceto as strippers golpistas, porque ali já era um golpe, uma coisa bem mais elaborada, então não conta. Mas aqui, eu acho que todas essas pessoas de fato são inocentes no sentido de caírem nesse golpe, de acreditarem. Primeiro, por quê? Porque se trata de lei, direito, advocacia. Se você não é advogado, meu amigo, eu sinto muito. Você vai acreditar em muita coisa porque você não é da área. Então, assim, é muito fácil, a gente fica perdido. Eu mesmo, às vezes, direto, doutora Sandra, socorre-me aqui com esse documento, porque eu li isso aqui, eu não entendo uma palavra do que quer dizer. Então, assim, é muita coisa que só advogado entende. Então, assim, advogado, direito, leis, essas coisas, as pessoas que não estão dentro dessa área ficam muito perdidas, porque é todo um dialeto, uma concepção, um entendimento de lei, de interpretações que não faz parte do nosso dia a dia. Segundo, que o Estado, né, que foi o Estado todo envolvido nesse grande golpe, ele realmente era perfeito para aplicar esse tipo de golpe, porque realmente o que mais acontece na Califórnia é bandido sair porta fora e até mesmo pessoas inocentes sendo presas agora por denunciarem roubo em sua loja, né? Se você chamar agora a polícia, se alguém entrar na sua loja na Califórnia e você chamar a polícia, olha, estão me roubando aqui, é você que vai preso, não o ladrão. Eu não tô exagerando não, é sério isso, tá? Se você ligar pra polícia, é você que vai pra cadeia. Então, de fato, considerando que é um estado que já tem leis que defendem, né, e que apoiam os predadores de menores e que por aí vai, inclusive assim, vários homicidas, considerando que muitos homicidas estão soltos, então de fato as pessoas também são inocentes nisso, porque até eu cairia nesse golpe se eu fosse, tá, mau caráter como essas vítimas, porque me desculpa, é isso que elas são. Eu não vou dizer que o que o Aaron fez é certo, porque o que ele fez continua sendo errado. Ele é um golpista, tá? Ele é um bandido muito inteligente, mas eu acho que esse homem é um visionário, porque quando ele diz assim ali no final, tá? Que um dia essas pessoas vão ver que elas ainda vão estar sendo plausíveis para serem soltas, eu não duvido, porque isso está quase acontecendo. Só do fato do promotor dizer que podem pedir uma segunda revisão já me preocupa. Olha, de fato, eu não duvido se daqui a 10 anos a Califórnia aprovar uma lei que eles vão soltar todos os homicidas, porque se alguém não fizer alguma coisa ali, a coisa tá indo de mal a pior, desse jeito e com o apoio da população. Aí você olha aqui para essas pessoas que quando a mulher diz ali, ai que essas famílias são vulneráveis, eu me sinto muito, elas não são vulneráveis, não são vulneráveis. Eu não tenho dó nenhum, não tenho compaixão, eu não tenho simpatia, eu não respeito o Aaron, eu o desprezo pelo que ele fez, mas eu também não respeito essas vítimas. Para mim tá todo mundo errado aqui, de cima a baixo, o Estado, as pessoas, o advogado. E olha só, se elas caíram nesse golpe, de uma coisa certa, elas também estavam pedindo para isso. Como é que você me diz, tá, que você juntou... Eu não consigo imaginar... Meu Deus, é que eu não tenho nenhum criminoso da minha família, graças a Deus. Ninguém nunca foi preso por homicídio, porque eu não consigo me imaginar alguém da minha família, ai, vamos fazer uma vaquinha pra soltar o nosso primo, coitadinho, homicida da cadeia. Sabe quanto que eu daria algum dinheiro? Nunca! Nunca! Como é que as pessoas dão? Economias de uma vida. Minhas tias, meus tios doaram tudo pra soltar um homicida da cadeia. É sério isso? Francamente, nada me comove aqui, nenhuma linha disso. Essas pessoas não são vítimas. Elas são vítimas de uma pessoa mais ardilosa do que elas. Mas como é que você orquestra tudo isso, esse complô familiar, para simplesmente tentar tirar... pessoas aqui que não tiraram apenas a vida de alguém, tiraram de 2 pessoas, criminosos violentos, gente que estava ali orquestrando contrabando, redes enormes dentro da cadeia. Oi! De todos os casos que eu já fiz aqui no canal, essas são as piores vítimas. Supera do Leonardo DiCaprio. Literalmente, tá? De olhos fechados, essas aqui são as piores vítimas. Porque nem a do Leonardo DiCaprio conseguiu me irritar tanto. Eu demorei. Eu tô com esse caso roteirizado há meses e meses e meses. E olha, eu tô segurando. Eu juro por Deus, eu cheguei a pensar várias vezes em desistir de gravar esse caso. Várias vezes eu ainda fiquei falando. Eu até falei um dia com a doutora Sandra. Eu fiz um caso que eu não sei porque eu roteirizei. Porque eu só passei raiva. Só passei raiva. Raiva, raiva, raiva. Enquanto eu lia tudo isso aqui, eu fui entrar no site desse homem, eu vi o vídeo dele, mas me dava uma indignação de pensar como as pessoas chegam nesse ponto.
Como é que a mulher lá gasta o dinheiro? Ai, que estou tentando tirar o meu marido da cadeia. O que seu marido fez? Ai, tirou a vida de uma pessoa, sabe? Só isso. É um absurdo. É um absurdo isso tudo. É um desrespeito. É um desrespeito. É assim, é astronômico. Me dá ânsia de vômito. Ânsia de vômito. Assim, francamente, zero simpatia. Ninguém aqui tem meu respeito. E francamente, tá? Essas pessoas, elas perderam completamente a noção do ridículo. Eu nunca vi nada assim. É a primeira vez que eu tô lidando com uma coisa como essa. Sabe, nós não estamos falando de um Richard Glossop que tá na cadeia por um crime que não cometeu e várias outras pessoas. É absurdo ver um sistema que tá assim, vamos agora começar a revisar condenados. Por que eles não criam um sistema? Por que não tem nenhuma instituição do governo para analisar casos de pessoas que talvez estejam na cadeia por um crime que não cometeu? É impressionante, não tem todas as instituições que, até onde eu sei, todas as instituições que trabalham nesse sentido, como o Projeto Inocência, especificamente, são instituições privadas, são de pessoas que se reuniram, olha, vamos fazer alguma coisa. Aí isso o governo não funda nada, mas aí, tudo bem. Vamos agora criar uma instituição para ajudar condenados, pessoas que realmente fizeram algo e que merecem estar ali. A primeira coisa que tem que se olhar aqui é se a Califórnia tá com uma superpopulação de pessoas na cadeia, então eles têm que rever o estado e eu falar, olha, então tem alguma coisa errada com o nosso povo, conosco, com os californianos. Em todos os outros estados tem essa superpopulação, a gente caindo pela janela porque não tem espaço para ficar. Então é a primeira luz aqui, é a primeira coisa que eu faria. Falar pro juiz, olha, a gente tem que rever a moral do nosso povo aqui. Porque se tem tanta gente sendo presa aqui, alguma coisa tá errada. E aí, vamos olhar, o que é que está acontecendo nesse estado para que tantas pessoas se tornem assim, bandidas, criminosas, homicidas? Sabe, é tanta coisa aqui que daria pra argumentar e questionar, aí eles simplesmente querem fazer isso. Eles estimulam o crime, é um estado que estimula o crime, a bandidagem, a corrupção, a imoralidade. E aí, agora sim, as cadeias estão lotadas, nós vamos fazer alguma coisa, vamos soltar essas pessoas. Eu fiquei assim chocado com o cara preso só 2 anos. E a mulher, ai não, temos que soltar meu maridinho da cadeia. Meu Deus do céu! A vontade é pegar essas pessoas e chacoalhar e falar, acorda pra vida. O que você quer? Que você seja a próxima vítima? Porque, francamente, é isso que essas pessoas estão pedindo. Assim, eu fiquei em choque de pensar que tios e tias, tipo uma família toda fazendo vaquinha. Eu olho e falo, mas gente, como é que pode? Como que as pessoas... Que tipo de família é essa? Ah, é uma família muito unida, com certeza. Porque assim, pra todo mundo, pra ninguém olhar e falar assim, olha, será que estamos fazendo certo? Será que fulano não tá na cadeia porque fez algo, tipo, matou uma pessoa, merece estar ali, tem que pagar pelo que fez? Irônica. E a grande questão irônica nesse golpe é que o golpista, ele está aplicando golpes em pessoas que basicamente não são tão vítimas assim. Então é diferente de todos os outros casos, que são pessoas que estão trabalhando, sabe, que não estão fazendo nada errado. Essas aqui estão fazendo. Essas aqui estão fazendo, procurando libertar gente que merece, pessoas que tiraram a vida de outras pessoas. Isso aqui é ridículo. Eu quase passei mal quando eu cheguei naquela parte, que quando os presos descobriram que não iam ser soltos dentro de um ano, eles ficaram arrasados e perderam o chão. Assim, é o cúmulo do absurdo, do desrespeito, é uma afronta, é tudo assim, tudo que... Meu Deus do céu, eu fico imaginando meu avô vendo isso, ouvindo isso. Ele teria partido se ouvisse algo assim. Ele não chegaria até o final desse livro. Não, não chegaria. Meu avô, já pensou? Aí ele falece e que triste eu ia ter que carregar. Faleceu ouvindo um vídeo meu. Porque, assim, é um absurdo. Você passa mal. Passa mal, eu vou ter que tomar um chá. Vou fazer um chá forte assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Porque eu tô agitado com uma história como essa, que você só ouve absurdos de ponta a ponta. Não tem ninguém aqui pra sentir simpatia. Ninguém, nada, né? É de tirar o chapéu. É um caso assim que você não tem muito o que dizer, no sentido de não tem esperança aqui. Não tem esperança, não tem saída, essas pessoas são ridículas, sabe? Aí você olha e fala, dá pra se entender muito bem de onde esse criminoso veio, porque de uma família como essa que apoia, que faz vaquinha. É desesperador, é desesperador. Eu ficaria preocupado de morar em um lugar como esse. Eu ficaria, assim, chocado de saber que alguém que eu conheço está tentando, sabe, arrecadar dinheiro para tirar alguém como essa pessoa da cadeia. Eu não consigo, sabe, compreender de fato como as pessoas chegam nesse ponto tão descaradamente. Dando entrevistas, assim, como se fossem vítimas. Ai, arrasou com os meus sonhos, o Aaron, esse golpista.
Eu fico pensando, as famílias das vítimas lendo isso, acabou com seus sonhos? Acabou com a minha vida, de preso até dizer que o Aaron destruiu sua vida. Gente, imagina a família da vítima, do indivíduo lendo isso. Ele destruiu com a minha vida. Ah, a cara de pau do Aaron pra responder todos os questionamentos aqui é chocante. Nós tentamos mudar a justiça, nós pensamos no futuro como se o escritório de advocacia dele, né, fosse uma coisa assim, do 2050. Então, assim, toda uma tecnologia de alto nível que ninguém, claro, tem acesso, apenas a ele. A gente viu uma grande oportunidade, com razão, em um estado que ele falou, não, aqui com certeza vai ter muitas pessoas interessadas em libertar seus entes queridos homicidas da cadeia. E ele tem construído um empreendimento próspero, alimentando falsas esperanças de famílias que estão claramente cegas e pessoas que estão achando que vão conseguir levar os seus familiares para casa, seus entes queridos. Então a brecha, a janela que ele viu aqui eu vou explorar pessoas, vou prometer serviços jurídicos que eu sei, ou que eu deveria saber, que elas têm pouca ou nenhuma chance de sucesso. Pra mim, essas pessoas, as vítimas do Aaron e o próprio Aaron, não são diferentes. Pra mim, elas estão do mesmo lado, no mesmo buraco e na mesma escuridão. São pessoas que antes de serem enganadas pelo Aaron, já enganaram a si mesmas, sem a ajuda de ninguém. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!